Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no estação tempo, e as cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, inicia-se aqui mais um vídeo denominado Discípulos de Cristo. Obrigado por você estar aí, me acompanhando nesses 30 anos de conversão, onde Deus coloca no meu coração de eu compartilhar os caminhos que o Senhor me ensinou para me tornar um discípulo de Cristo e, por certo, para você ficar mais perto da bênção. Hoje nós vamos falar sobre algo muito forte. Hoje o estudo vai ser denso, hoje é feijoada, hoje é tutano, hoje é mocotó, hoje é comida forte e é para discípulo de Cristo. Lembrando que as características deste canal encontram-se no vídeo de número 1. Lá você vai descobrir, por exemplo, porque neste vídeo os comentários estão desativados. Muito bem, o título hoje da lição diz assim: 12 verdades sobre a murmuração. Será que eu sou murmurador? Não, imagina, eu não. Será? Tem coragem de continuar comigo? Eu sei que você tem. Você é servo de Deus e servo de Deus é corajoso. Então, o nosso estudo encontra-se, a base para o nosso estudo encontra-se em Filipenses, no seu capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 14 e o 15, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muito bem, o texto já é autoexplicativo. O texto já é bem sugestivo, né? Que aqui o que o autor, o apóstolo Paulo, propõe? Para nós fazermos todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Para quê? Tem um para quê aí. Para que sejais o quê? Irrepreensíveis, inculpáveis e a vossa luz resplandeça como astros neste mundo. Para quê? Para guiar as pessoas. Muito bem, queridos. A palavra de Deus, ela é algo tremendo em nossas vidas. Ela é uma bússola. Ela é direcionamento para nós. O próprio texto que nós lemos no início: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Vamos lá para essas 12 verdades? Nesse vídeo nós vamos fazer, esse estudo ele é um pouco longo, ele vai ser dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 2 está melhor, viu? Mas vamos lá, a parte 1 é muito boa também. Primeira verdade sobre a murmuração: pode parecer legítima e ela é sofisticada. Todo murmurador, toda murmuração, quando ela surge, ela tem um aspecto de legitimidade. Ela parece-lhe algo que é sugerindo uma melhora, é alguma sugestão de algo. Ai, se eu
fosse o pastor, eu faria isso, isso, isso. Se eu fosse o líder tal, eu faria isso, isso, isso. Então sempre ela nos dá ali um ar de legalidade. E tem um murmurador sofisticado, né? Tem aquele murmurador sofisticado. Olha, você conhece o irmão Epafrodito? Oh, eu conheço. O irmão Epafrodito, ele é muito bom. Olha, ele faz isso, isso, isso. Mas, quando entra essa conjunção, aí começa a murmuração. Então, queridos, primeira verdade sobre a murmuração, ela pode parecer legítima. Ela se traveste de legitimidade. A roupagem dela é de legitimidade. Ela se coloca como algo bom, como algo procurando o melhor. Mas qual é o princípio? Qual é o pilar? Qual é a coluna que ela quebra? Qual que é? Pensa aí. Pensou? A coluna da autoridade. Lembra naquele estudo que nós falamos sobre os dois pilares da fé? A murmuração, ela quebra o pilar da autoridade. E quando eu quebro o pilar da autoridade, eu me torno uma pessoa vulnerável, eu me torno um crente vulnerável. Segunda verdade, inicia-se sempre, quase sempre, tá? Contra o líder. É o principal alvo. O principal alvo do murmurador é o líder. Lembro lá de Moisés, quando ele fica viúvo, aí ele pega lá, ele casa com uma mulher cuxita e o povo já começa a murmurar, os irmãos dele começam a murmurar e tudo. Sempre é o líder. Irmãos, entenda uma coisa, você que é líder, que porventura está assistindo este vídeo, entenda uma coisa, sempre que nós ocupamos uma posição, vai haver sempre uma oposição, em qualquer área, em qualquer área. Sempre que nós colocamos em uma posição, vai haver uma oposição. Lembra-se que ninguém atira pedras em árvores que não dá fruto. Lembra disso? Olha, se você tem opositores, se você tem pessoas atirando pedra em você, fica triste não, fica feliz. Sabe por quê? Porque está dando certo. Porque foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com os discípulos, foi assim com os apóstolos de Cristo. Então, não fica triste não, fica feliz, regozija na tua alma, sabendo que o teu galardoador, o teu Redentor vive. E sempre inicia-se contra o líder. Olha aqui, vamos para um texto, Romanos, capítulo 13, e o seu versículo de número 1. Olha o que diz aqui o texto. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então alguém pensa nessa hora assim, então aquele político tal, assim, foi Deus que colocou lá? Não, Deus permitiu que ele fosse posto lá. E através da operação dessa autoridade, nós vamos desenvolver o cristianismo em nós. Seja com perseguição, seja com apoio, nós vamos desenvolver o cristianismo em nós através dessa autoridade. Então saiba disso, que toda autoridade foi permissão de Deus. Lembra que tudo é permissão de Deus. Lembra-se que não cai um cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Lembre-se que não cai uma folha ao chão sem a permissão de Deus. Então, por que essa aflição? Por quê? Deus tem o controle de tudo. Você não entregou a sua vida para Jesus? Você não foi lá em Salmos 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e as demais coisas Ele cuidará para você. Então saiba disso. Vamos para a terceira? Vamos lá. Terceira verdade. Lembra-se que a segunda inicia-se contra o líder. E o murmurador, ele termina murmurando contra Deus. Ele começa a murmurar contra Deus. Ele começa a achar coisas históricas na Bíblia que ele quer secularizar. Ele quer pegar, por exemplo, coisas do Antigo Testamento, na época da lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente, e ele quer trazer essas coisas para agora, para a época da graça, e aí ele começa a murmurar contra Deus.
Começa a murmurar contra Deus. Começa com o líder e termina contra Deus. Tem pessoas que murmuram de tudo, queridos, de tudo, sabe? Ai, se fosse assim. Ai, se fosse mais, lembro mais. Fulano é bom, mas não. 1000 vezes não. Em tudo dai graça, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Já pensou se Paulo, quando estava preso ali em Filipos, conforme nos fala a Bíblia em Atos 16, se ele começa a murmurar? Já pensou? Não, ele começou o quê? Louvar e adorar a Deus. E assim devemos ser nós. Nós devemos louvar e adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta verdade sobre a murmuração. Olha só, isso é forte, hein? Isso é forte. Nós vamos ter que tomar uma aguinha agora e refletir. Olha só. O murmurador não tem consciência que ele é murmurador. Aquilo se tornou algo tão rotineiro, tão costumeiro na vida dele, que ele murmura e ele não tem nem consciência disso às vezes. Isso não deixa de ser pecado, tá? Isso não deixa de trazer as consequências para a vida dele. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso. Só que eu estou dizendo que isso se torna algo tão comum na vida do murmurador que ele não percebe que ele é murmurador. Isso vira-se ali uma rotina na vida dele. E você está duvidando? Então vamos lá. Eu sei que você está duvidando, ou talvez você não esteja entendendo. Você já viu alguma pessoa chegar para você e dizer assim para mim: rapaz, eu tenho murmurado demais. A partir de hoje eu vou parar de murmurar. Você já viu isso? Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém falar assim: olha, eu tenho sido muito soberbo, mas a partir de hoje eu vou deixar de ser soberbo. Já ouviu isso? Não, por quê? Porque são mentes cauterizadas. Começa a murmurar. Quando vê, já nem percebe mais, sabe? Isso já faz parte da sua vida, tá bom? Então, que nós oremos a Deus e pedimos ao Senhor para que esse amortecimento nunca caia na nossa vida. Que nós todos os dias fazemos uma análise, passemos o scanner na nossa vida, que nós permitamos que o Espírito Santo nos oriente, nos ensine todos os dias, para que nós não venhamos a ser esse murmurador contumaz. Quinta verdade, vamos lá, quinta verdade, é a origem, eu vou colocar um número aqui, esse número não é científico, esse número é uma conjectura, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, 99% das divisões que temos nas igrejas é fruto de murmuração. Começou ali com uma murmuraçãozinha, outra murmuração ali, outra ali. Pastor Reinaldo, mas a minha igreja tá. Aí meu pastor tal, a mulher do pastor, a filha do pastor. Meu querido, minha querida, eu conheço uma igreja que o tesoureiro da igreja se suicidou. Antes dele se suicidar, ele delatou e entregou o pastor dele para a polícia. O pastor dele foi preso. O pastor dele foi condenado à morte. O pastor dele morreu numa cruz, ensanguentado. Essa foi a igreja mais perfeita que já existiu. O pastor dele ressuscitou mortos. O pastor dele multiplicou pães, multiplicou peixes. O pastor dele curou cegos. O pastor dele, desse murmurador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E esse murmurador chamado Judas murmurava de tudo. O Senhor Jesus, sendo ungido, olha, podia vender esse azeite, esse perfume e ajudar os pobres. Então o murmurador, ele murmura de qualquer coisa. Então, igreja é igual um hospital, é uma casa de recuperação. Tem pessoas que estão na emergência, tem outros que já estão nos quartos, tem outros que estão na UTI, tem outros que estão atendendo. Igreja é algo de pessoas em construção. Então sempre vai ter pessoas ali com algo a construir, inclusive nós.
inclusive nós. Então não caia nessa, mantenha a sua posição. Olha, tira essa palavrinha se da sua vida. Se, é isso que eu estou falando. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o líder, para com isso. Não leva isso para a mesa, para o seu lar, não. Sabe o que você leva para o seu lar? Faz uma oração domingo, sábado, com os teus filhos, com os teus familiares, na hora do almoço. Agradece a Deus, dá graça a Deus pelo alimento, dá graça a Deus pelo seu pastor, dá graça a Deus pelo seu pai, dá graças a Deus pelos seus filhos. Agradece a Deus pelo dia, pelo ar que você respira. Agradeça a Deus por tudo isso. Tá bom, querido? E então nós vamos agora para a sexta. Vamos lá? Como é que tá a feijoada aí? Tá denso, né? Mas é para o nosso bem. É para nós colhermos bênçãos. A sexta verdade sobre a murmuração é que ela precede a ruína. Vamos lá para um texto? Provérbios 16 e o versículo 18. Olha o que diz. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então isso é uma grande verdade. O murmurador murmura hoje, murmura amanhã, murmura depois. Ele entra em um tempo de Deus determinado, né? um atributo de Deus chamado longanimidade. Deus vai dando tempo para a pessoa se arrepender. Isso às vezes dura anos, viu? Às vezes dura anos, vários anos, mas a pessoa não se arrepende até que chega um dia a ruína. E depois, quando cai em ruína, muitas vezes ainda continua murmurando. Não consegue ver nada de bom, continua murmurando, sabe? Tem uma mulher, ela murmurava de tudo do marido, tudo. E ela aprendeu a irritar o marido e ela descobriu um apelido, um bullying para o marido e deixava o marido nervoso, que ela descobriu que na infância o marido não gostava que chamava ele de piolho, ele tinha esse apelido de piolho, sabe? E essa mulher murmuradora é uma história que eu estou contando, podia ser um homem também, tá? Deixa o gênero aí, não pensa em gênero não, mas pensa no teor da história que eu estou te contando. Ela queria irritar o marido, ela falava piolho, piolho, piolho. E o marido foi ficando nervoso, tá? Era um casal de pessoas ímpias, tá? Não era crente, não. E o marido começou a bater nessa mulher. Toda vez que ela chamava ele de piolho, ele ia lá e batia nela. Pá, pá, pá. E ela, piolho, piolho, piolho. Ele, pá. Ele começou a espancar ela com mais força. Piolho, piolho, piolho. Até que um dia eles foram pescar. Eles foram pescar e chegou lá... Alguma coisa não ficou do gosto dela e ela começou a murmurar e tudo. E o marido era aqueles homens bravos, né? Para bater na mulher, você imagina, né? Aqueles homens ímpios, sem temor de Deus. E aí ela começa, piolho, piolho, piolho. E ele pá, começa a bater nela, bater nela. E ela não para, e ele fica nervoso, ele pega e amarra a mulher. Sim, e ela, piolho, 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 ele vai e coloca um pano na boca dela e amarra a boca dela e ela ali assim, e ela começa a gesticular para ele, né, e tudo, até que ele fica nervoso e fica bravo mesmo, fica fora de si e joga a mulher dentro d'água. Vou matar essa mulher aqui, que eu não quero mais ouvir. E a hora que ela cai na água ali, que ela começa a afogar, ela olha para ele e fala assim, começa a fazer assim, ó, piolho, 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 piolho. E ela morre afogada, murmurando contra o marido. É triste, irmãos, porque às vezes nós que trabalhamos com pessoas, que discipulamos pessoas, às vezes nós nos deparamos com murmuradores. E é algo muito triste que às vezes a pessoa, mesmo numa situação difícil, ele não para de murmurar. Que nós façamos uma reflexão nesse dia e façamos um pedido ao Espírito Santo de Deus para que nós nunca venhamos cair nesse pecado da murmuração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele de Nazaré,
aquele, Senhor, que não murmurou, aquele que nos ensinou a não murmurar. Neste nome, ó Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, sondar os nossos corações e ver se há em nossa vida, em nossos pensamentos, algum sentimento de murmuração, algum resquício de murmuração. E o Senhor venha tirar isso de nós. E o Senhor nos mostra, Senhor, para que nós possamos consertar isso. Pai, abençoa os meus irmãos. Abençoa essa pessoa que está ouvindo, assistindo este vídeo agora. Derrama da sua glória, da sua graça. E nos livra, Senhor. Livra essa pessoa, ó Pai, desta chaga, deste pecado denominado murmuração. Assim oramos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.